Ó, ah, boa noite a todos. Hoje é dia 6 do treino de oratória. São 90 dias de todo dia um conteúdo. 90 dias sem repetição, sem edição, direto, curto e direto, não melhor dizendo. E a ideia de hoje é, normalmente as pessoas evoluem justamente no que antes eram ruins, ou apenas não tinha alguma habilidade naquela área, certo? Então vamos lá. Ninguém começa bom em algo complexo. Já parou para pensar que pessoas que tendem a ser excelentes, não pessoas que tendem a ser bom em algo, mas pessoas que tendem a ser excelentes em certas tarefas antes de se tornar excelentes, antes dela começar a executar aquele hábito, de ter um hábito, de ter uma disciplina. Bom, voltando ao assunto aqui, o que eu queria dizer é que pessoas que são excelentes em algo, se você reparar bem, pessoas que são muito boas em algo, seja em oratória, seja como advogado, como biólogo, como todas essas pessoas que são muito bons em algo, foram pessoas que foram totalmente opostos, não, pelo contrário, não são pessoas que desde cedo falaram bem, que desde cedo se comunicaram bem, desde cedo sempre foi um belo estudante de advogado, um excelente aluno, que desde cedo foi um biólogo. Ah, meu. Bom, de novo, voltando. Atrapalharam aqui de novo, velho. Estão me atrapalhando. Todo dia agora vai ser assim, cara. Enfim, voltando ao assunto, pessoas que tendem a ser bom em algo, ser bem em algo, e ao ponto de se destacar de tudo o resto, são pessoas que totalmente foram um dia totalmente oposto daquilo. São pessoas que não foram bom. Mas o que essas pessoas têm em comum é que todas elas aprenderam a trabalhar em si mesmo, né? Então, você fica almejando o próximo cargo. As pessoas, a maioria das pessoas, elas pensam nisso, né? Ah, eu vou trabalhar 1 ano, 2 anos e vou ser promovido para gerente, vou começar a ganhar X valor a mais, Y valor a mais, valor tal a mais, enfim. No final, esse tempo que ela vai ficar trabalhando para os outros, no qual ela pode até aprender algo e tudo certo, mas que ela não vai poder construir riqueza no sentido de melhorar de vida, não estou falando de dinheiro, de bens, mas eu estou falando de ficar melhor consigo mesmo, sabe? De se autoconhecer, de se melhorar. É diferente, é muito diferente. Como dizia Jim Rohn, se você aprende a trabalhar, se você trabalha em seu trabalho, isso é bom. Você pode sobreviver, tudo certo. Mas, se você aprender a trabalhar em si mesmo, você pode construir fortunas. E isso é excelente. Se você quiser mudar o campo externo, vai ter que mudar primeiro o campo interno. É sempre assim, sempre foi assim, certo? Então, se você quer se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia, mais inteligente, que em sua área você consegue se desenvolver mais do que se desenvolveria se você seguisse o caminho padrão, que é trabalhar para os outros, trabalhar, você tende a se destacar mais quando você aprende a trabalhar mais em si mesmo, né? Você não melhora onde já é fácil, você melhora onde é difícil. Essa é a vida. Muitas pessoas, elas começam algo, elas são muito distante de ser bom daquilo. Ela tá muito distante. Não é que ela é ruim, ninguém é ruim em nada. Apenas está distante de se tornar bom naquilo. E isso acontece com muita gente, com a maioria. Então, uma pessoa que tende a ser um excelente comunicador é uma pessoa que normalmente tem segurança na hora de falar, é uma pessoa que trava na hora de falar. Ela não fala com clareza, com fluidez. Mas se ela treinar, se ela manter o hábito, uma disciplina ali constante, em um belo dia ela vai acordar e ela vai
olhar para trás e vai ver que melhorou muito, que melhorou bastante, que ela consegue falar, que ela consegue se comunicar com as pessoas, né? No início, você falhar no que quer aprender é algo normal. Então, se você está fazendo algo, se você vê que você é muito ruim em algo, comece a olhar pelo outro lado. Será que eu não posso me tornar bom nisso? Será que se eu me tornar bom nisso, eu não posso ser bem recompensado nisso, sabe? Pessoas que se tornam muito bem-sucedidas financeiramente são pessoas que têm algo a agregar no mundo, pro mundo em si. São pessoas que, se amanhã elas amanhecerem sem dinheiro nenhum na conta, elas vão conseguir prosperar na vida com uma velocidade maior do que quando ela não tinha nada, sabe? Então, uma pessoa que tem um patrimônio de X valor ali, se ela perde todo aquele patrimônio, o tempo que ela levou para construir todo aquele patrimônio vai ser construído em uma escala de tempo muito menor, porque ela tem uma coisa que é o saber. Ela sabe que ela aprendeu algo, que ela se aprimorou, ela não dependeu do serviço. Eu tava vendo uma entrevista do Alfredo Soares, isso. E aí ele falou que ele tava falando que ele recebeu um conselho do pai dele e o conselho era seja maior do que a sua cadeira, né? E não a cadeira ser maior do que você. É basicamente isso. Você não pode ser menor da cadeira onde você senta. As pessoas não podem te ligar porque ela quer falar com alguém que tá sentado na cadeira. Elas querem falar com você. Elas querem falar com Vinícius. Ela quer falar com fulano de tal, com ciclano de tal. Elas não querem falar somente com a cadeira. Elas querem falar com a pessoa que está na cadeira, porque a pessoa que está sentada na cadeira, ela é maior do que a cadeira que ela ocupa. Então, quando você se torna, quando você aprende a trabalhar em si mesmo, sabe? Se aprimorar, se conhecer. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode começar fazendo sabe? Qualquer coisa que você possa amanhecer melhor, que não dependa do seu trabalho, sabe? De você acordar, hoje eu vou acordar, hoje eu não sou mais é, encarregado, hoje eu sou gerente, né? Tudo bem, você é gerente, porém você ocupa a mesma, tipo, você até subiu de cargo, porém você é a mesma pessoa que você era quando você entrou para encarregado. A diferença é que você se manteve ali constante e você subiu de cargo. Essa é a única diferença. Mas você não aprendeu nada, você nem se aprimorou. Pessoas que são excelentes, são pessoas que sabem falar, são pessoas que aprenderam a falar sem sotaque, aprenderam a ter uma retórica boa, são pessoas que aprenderam a se comportar de forma física, psicológica e mental diante de muitas situações. Então, diante de algumas situações, algumas pessoas tendem a desmoronar e outras tendem a pegar toda essa pressão e usar como escada para subir, sabe? Então, eu acredito que que se você está passando por um momento não tão agradável, desanimador, difícil, triste, onde você não sabe nem quem você é, eu digo que você comece a olhar para algo que você pode agregar para o mundo, para algo que você, talvez que você não seja bom, mas que você consiga fazer aquilo, sabe? E aí você olhar para os seus defeitos e começar a construir uma habilidade em cima daquele defeito, certo? Então, esse é o recado do vídeo de hoje, né? Aprenda a trabalhar no seu defeito, porque a sua habilidade você aprimora, mas o seu defeito você desconstrói todo aquele defeito, toda aquela coisa ruim que você tem e você começa a ficar bom naquilo. Então, ao invés de você ser bom em apenas algo, você deixa de ser ruim em algo, você começa a ser bom naquilo. Então, você é bom em duas coisas, certo? É, com repetição, isso começa a mudar. Quando você começa a repetir isso, isso tende a mudar com o tempo, né? E por isso que eu venho tocando na tecla nos últimos vídeos, de você manter a disciplina, de você ter uma constância, de fazer aquilo todo dia, ou que faça
com mais frequência do que uma pessoa normal faria, do que você faria, sabe? Se dependesse de vontade, faça aquilo, mesmo quando não tem vontade. Então, quando você pegar algo para fazer, você vai ver que com o passar do tempo, você vai começar a crescer de uma forma exponencial depois de um certo ponto. Você não começa crescendo, você começa andando de forma em uma linha reta. E aí você às vezes até cai. Eu tô achando que esse vídeo meu tá uma porcaria, cara. Referente aos últimos vídeos, o que já não era tão bom. Mas o vídeo de hoje tá muito ruim. Eu tô tentando explicar algo que é da minha cabeça, não é algo que eu peguei de roteiro. Então, os pensamentos estão travados aqui dentro, apesar de eu saber quase tudo que eu tenho que falar, sabe? Só que eu tô tentando pensar agora, pensar agora. Só que na minha fase agora é o que eu tô tendo pra agora, sabe? Eu tô tentando melhorar. Daqui a uns 90 dias, daqui a um ano, eu posso tentar falar disso de novo, de aprender a trabalhar em si mesmo e posso ser outra pessoa e vou ser outra pessoa. Porque assim, você tem que acreditar em si mesmo. Você tem que acreditar que você consegue fazer o trabalho. Então, pense por esse lado, aprenda a trabalhar em si mesmo, aprenda a aprimorar, a ter habilidades, sabe? Aprende a surfar é uma habilidade, você fazer uma arte marcial é uma habilidade de você fazer um jiu-jitsu, não é apenas uma luta agarrada no chão, é vida, é terapia, é algo que te agrega, algo que você melhora psicologicamente, você começa a se tornar uma pessoa mais ereta, uma pessoa mais, sabe, confiante das coisas, porque é assim que é a vida. Você quando começa a trabalhar em si mesmo, não fique pensando só no trabalho, no que você pode fazer amanhã, amanhã eu vou fazer isso, porque daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um mês, você vai ter que fazer aquilo de novo, entendeu? Então, se você vai fazer algo, então faça para si, aprenda a trabalhar em si mesmo, porque é aí que você constrói riqueza, fortuna, não somente de dinheiro, mas de inteligência, uma pessoa que sabe das coisas, sabe? Uma pessoa que entende de advocacia, mesmo não sendo um advogado. É uma pessoa inteligente, uma pessoa que ela entende ali, por mais que a maioria não entende dessas coisas, sabe? Eu tô falando de conteúdos que, por mais que você não use no dia a dia, no dia de trabalho, mas que você saibam, que você possa tirar um proveito daquilo sabe, de um aprendizado. Esse é o detalhe, sabe? Eu tenho um livro, eu não me recordo do livro, na verdade eu vi esse um vídeo do Ernesto Reis, e ele fala, né, ele fala que, eu acho que Napoleão, uma história de Napoleão, chegou em um determinado lugar, eles estavam cercados, e aí os soldados começaram a dar ideias de para onde eles poderiam ir, né? Contra um exército muito maior, era tipo uma desproporção enorme. Mas ele, todo mundo ali falou que tava acreditando, acreditando, e aí então ele falou: já que todo mundo acredita, então queime os navios. Faça isso consigo mesmo, queime os navios, se arrisque mais, porque quem se arrisca é quem ganha. No final, sem risco, sem ganho, certo? É umas frasezinhas clichê. Eu tô tendo. Eu sei exatamente o que falar, porém eu não tô conseguindo falar da forma. Com a clareza que eu queria falar, da forma que eu queria falar. Então são umas frasezinhas meio clichê. Mas enfim, é, é tentando que a gente melhora, certo? Então, você aí que tá do outro lado, saiba que quando você aprender a trabalhar em si mesmo, quando você aprender a aprimorar uma habilidade, eu sei vender, eu sei criar uma landing page, eu sei criar um funil de vendas, eu sei criar, aprendi a falar inglês, nessa área aqui onde eu atuo, se eu aprender inglês eu vou começar a ganhar 40, 50% a mais. É uma opção, sabe? Você trabalhou em si mesmo e com aquilo você teve ganho. Então, uma pessoa que ganha, sei lá, uma pessoa que ganha 2, 3 mil reais
E aí ela exercendo aquela mesma função e ela falando, ela tendo a diplomacia de falar inglês ou espanhol, ela começa a ganhar 4, 5, 6 mil reais. E você olha, ué, mas ela faz. Não, ela faz a mesma coisa, porém ela tem. É, ela tem um idioma a mais, sabe? Ela aprendeu aquilo. Então aquilo fez com que ela ganhasse mais. E isso é em muitas áreas. Então você aprender a programar bem, a programar bem feito e vender bem. Venda, é, funil de vendas, lead page, criativos, tráfego pago, todas essas coisas que tem. Se você aprende a fazer isso de uma forma bem feita, é uma habilidade que você aprendeu, é um trabalho em si mesmo, sabe? Não dependeu de você chegar na empresa, exercer certo cargo até tal hora e depois ir embora, fazendo algo que você não se agrada, sabendo que aquilo não é o que você gosta, não é onde você quer estar. Então, se você está onde não quer estar, tenha planos, tenha metas, saia daí, sabe? Coloque data, dia, hora e o local. Saia. Ah, eu não tô feliz na minha cidade, então coloque data, dia, hora e saia dessa cidade, saia de onde você nasceu, saia da casa dos seus pais, porque é assim que você vai para frente, é assim que você aprende a construir riquezas, aprende a se autoaprimorar, se melhorar, enfim, né? Então, uma pessoa que, ela, voltando aqui, uma pessoa que ela tende a ser a bom em algo, antes ela era totalmente o oposto. Então, uma pessoa que fala bem, normalmente ela tende a falar mal, muito mal antes, muito mal, além do que o normal, do que as pessoas. Só que ela fica indignada porque ela não sabe fazer aquilo. Então ela quer fazer aquilo tão bem feito, que ela chega a um ponto onde ela passa todo mundo onde ela nem vê, sabe? Ela tá tão concentrada em melhorar, eu quero ser bom, eu quero ser bom. Então uma pessoa que, sei lá, imagina um ser humano fraco, franguinho, alto, magrinho. E aí a pessoa tá treinando e as pessoas começam, ele olha assim, as pessoas olham, dá risada dela. E aí ela olha, porra, ela sabe que ela é magra, fraca, que ela não levanta nada de peso. Então ela começa a trabalhar e trabalhar de novo. E aí um dia ela acorda e ela tem, sabe, ela tem 950 de bíceps, parecendo um gnômio, porra. Enfim. Essa é a vida. Então, pessoas que são bom em algo são pessoas que não foram nada bom naquilo. São pessoas que foram totalmente o oposto daquilo, né? Elas foram muito ruins sim, naquele setor, né? Então, repare bem, às vezes o lugar onde você está falhando, o lugar onde você acha que você é ruim, às vezes pode ser o seu maior benefício, pode ser o que te faz enriquecer, o que te vai fazer prosperar como um homem, como mulher nessa terra. Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Aprenda a trabalhar em si mesmo, porque quem aprende a trabalhar em si mesmo constrói fortunas, certo? Talvez eu acredito que no vídeo de hoje eu não tenha sido, eu não tenha conseguido falar com tanta clareza quanto nos outros vídeos, mas eu eu tô tentando fazer isso e eu sei que eu vou conseguir melhorar, eu vou melhorar e daqui a um mês, daqui a um ano eu vou voltar e vou falar desse assunto com uma clareza maior, com uma oratória melhor, eu vou falar de forma tão bem que o vídeo vai demorar mais ou vai demorar menos, não sei, mas que as pessoas vão entender o que eu quero falar e da forma que eu quero falar, certo? Então, não, quando você olhar, não olhe para sua insegurança e veja se você realmente é ruim naquilo. Será que eu sou ruim? Então, melhore, trabalhe. Pô, o lugar onde eu tô não é agradável. Então, saia do lugar de onde você está. Saia, sabe? Seja que nem a garrafa de água. Já viu? Todo mundo já escutou a história da garrafa de água, né? No aeroporto ela é um valor, na rua ela é outro, no mercado ela é outro, enfim. Mas é basicamente isso. Aprenda a trabalhar em si mesmo, porque pessoas que aprendem a trabalhar em si mesmo, pessoas que lê, que melhoram a oratória, a comunicação, que se elas se colocam em uma situação melhor, onde elas se vestem melhor, elas cheiram bem, elas estão comportadas, elas têm um porte físico bom, muito bom,
não precisa ser o melhor, mas pessoas que têm todos esses atributos, pessoas que aprendem a falar, pessoas que aprendem a falar inglês, espanhol, italiano, francês e outros idiomas, pessoas que aprendem uma habilidade, seja de criar páginas, seja de fazer tráfego, seja de programador, seja de ser um advogado, enfim. Todas as habilidades que você aprende são em prol de si mesmo. Então, aprenda a trabalhar em si mesmo. Pegue um livro, leia, estude algo que você ainda não sabe fazer, faça aquilo e vá fazendo. Surfe, faça jiu-jitsu, faça muay thai, faça o que você achar que é melhor. Mas faça algo, aprenda a ter armas no seu arsenal, sabe? A ter habilidades no seu arsenal, a ter competência, saber fazer certas coisas, no qual você não depende apenas daquilo, no qual amanhã, se você amanhecer sem dinheiro, sem nada, ou se você está quebrado e aprender uma habilidade e souber fazer esse serviço, você vai ser recompensado por isso, e aí você não vai precisar depender. Porque se você reparar bem, pessoas que é, que ficam 5 6 10 anos em uma empresa ou algo, são pessoas que elas aprenderam aquelas funções, só que elas aprenderam apenas aquelas funções, sabe? Então uma pessoa que enfim, enfim, voltando aqui para finalizar o vídeo, esse é o recado do vídeo de hoje. Aprenda a trabalhar mais em si mesmo do que em seu trabalho. E é isso aí, vou ficando por aqui e uma ótima noite.